Fala galera, tranquilos? Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, vamos lá. Nesse bimestre nós estamos trabalhando o conteúdo de lazer, né? E nas aulas anteriores a gente fez algumas definições do que é lazer. Então, lazer é toda ação, né? Bem resumido, é a ação que você executa no seu tempo livre, para você ter um momento de descontração, etc. Desde que não tenha uma obrigação no ato da execução. Depois disso a gente classificou as formas de lazer, então a gente tem o lazer passivo e o lazer ativo. O que é o lazer ativo? É você efetivamente participar da atividade, efetivamente fazer. Por exemplo, um jogo, um esporte, uma brincadeira, que também foram uma definição que a gente fez depois. Então a gente tem a forma ativa, é você praticar e executar a ação, fazer algo efetivamente dentro desse momento de lazer. E o lazer passivo, o que seria esse lazer passivo? Você ser o espectador disso tudo. Por exemplo, assistir um jogo de futebol indo ao estádio ou até mesmo em casa é considerado como uma forma de lazer passivo. E dentro dessas duas classificações ainda, a gente tem outras formas, a gente tem algumas formas de lazer, que seria jogos, brincadeiras e o esporte. Primeiro, jogo. O que é o jogo? O jogo tem aquela definição de algo não competitivo, que pode ser adaptável para qualquer momento, para qualquer pessoa. Não tem o cunho competitivo e sim apenas de distração, recreação da pessoa. E também tem, aí a gente entra no jogo. O que seria o jogo? O jogo entra já num cunho mais competitivo, onde existem algumas regras, elas podem ser adaptadas dependendo do momento, mas tem algumas regras e tem um cunho competitivo, onde uma equipe compete contra a outra ou um indivíduo compete contra o outro. Então essa é a classificação de jogo. E dentro disso também a gente tem o esporte, que está aí dentro do esporte existem duas divisões. Tem a forma de um esporte recreativo, né, que não segue as regras, os padrões oficiais, que já é considerado uma das principais atividades físicas praticado pelo brasileiro hoje em dia, de caráter de lazer, né? O esporte como lazer. Qual é o objetivo disso? Né? O objetivo é um momento de alegria, descontração, que busca confraternização entre seus participantes, né? E nem sempre segue as regras oficiais desse esporte, né? E ele também não é seletivo, ou seja, qualquer pessoa pode participar. Dando exemplo ainda do futebol, o futebol a gente pode jogar de uma forma de lazer, eu posso jogar o adulto contra a criança, mulher contra homem, porque a finalidade dessa atividade é de fato você ter um momento de lazer e descontração, desaceleração. Essa é o objetivo. E já em outro lado a gente tem o esporte como caráter competitivo, né? Que daí a gente precisa ter algumas regrinhas dentro disso. Quais seriam essas regrinhas? Primeiro, ele já deixa de ser lazer. Foi que nem a gente conversou nas aulas anteriores, né? Professor, trabalho é considerado lazer? Por mais que eu ame o que eu faça, o trabalho ele não pode ser considerado um lazer. Por quê? Eu tenho algumas obrigações a serem cumpridas nisso. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que bater ponto, eu tenho que, dentro do meu dia de trabalho, eu tenho algumas regras que eu tenho que seguir, etc. Então ele deixa de ser lazer, porque eu tenho um compromisso com aquilo, eu tenho que executar todos os dias isso. Então o esporte entra mais ou menos nesse viés. Por quê? Para eu praticar um esporte de alto rendimento, ser um atleta, eu tenho alguns objetivos, eu tenho algumas regras a serem seguidas. Eu tenho que treinar, eu tenho que competir, etc. E nem sempre, por mais que eu ame o que eu faço, é uma atividade tão prazerosa. Talvez o ato de executar a atividade seja prazerosa, porém, o ato de eu ter que treinar, seguir as regras para a preparação desse esporte não sejam tão satisfatórias. Então ele não pode ser classificado como um momento de lazer. Em contrapartida, então hoje nós vamos falar sobre o esporte já como uma ação de lazer. E para falar sobre um esporte, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um esporte bastante praticado, mas não tão popular, principalmente aqui no Brasil, né? Que é o punhobol, do alemão chamado Fußball, né? É um esporte de rede, né? Isso quer dizer que uma das principais características desse esporte, como assim todos os outros que classificam assim, como o tênis de mesa, o tênis de campo, o badminton e até mesmo o próprio vôlei, né? O objetivo é arremessar, lançar e rebater a bola em direção à quadra adversária, de que modo que a equipe rival não consiga devolver isso, e contudo, a minha equipe conseguindo marcar ponto, né? Então, assim como acontece em outros esportes, né, existem diversos relatos e registros
da prática semelhante do punhobol. Então, existem documentos que datam de 240 depois de Cristo, que o imperador romano Gordiano III já relatava a prática nas quais utilizavam gestos, né, semelhantes, como o punho e a própria bola, para realizar a atividade. Já no ano de 1555 foram publicadas as primeiras regras de um esporte italiano muito popular, similar ao punhobol, em um documento chamado Trattato del Gioco con la Palla di Messer. Pega esse italiano aí, galera. Já o registro, de fato, do próprio punhobol, né, ele ganhou popularidade na Alemanha, onde foi criado, onde é organizado desde o ano de 1893, né, e faz parte do chamado movimento ginástico alemão. O primeiro campeonato do punhobol masculino aconteceu no ano de 1913, já o feminino apenas no ano de 1921, alguns anos depois, né. Hoje, esse esporte é bastante praticado também na Áustria e na Suíça, em grande parte dos países europeus, né? No início do século XX, muitos alemães migraram para o Brasil, né? E principalmente para a região sul aqui, e por isso o punhobol passou a ser praticado aqui também, no Brasil. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, então já tem registros de pelo menos 100 equipes, né, praticando esse esporte. Então, atualmente, países como a Alemanha, além, né, da Alemanha, Suíça, da Áustria, participam em campeonatos continentais e mundiais. Entre eles, né, a gente tem o Brasil, Itália, Argentina, Dinamarca, Uruguai, entre outros países aí que participam. No Brasil, o esporte é organizado, regulamentado, né, se a gente pode dizer dessa forma, pelo Departamento de Punhobol, da Confederação Brasileira de Desporto Terrestre. E é internacionalmente organizado também pela Confederação Internacional de Fazball. Então, é um esporte bastante praticado e difundido aqui na região sul. Aqui em Curitiba a gente tem o Clube Rio Branco, que é ali no Boa Vista, né, que tinham até pouco tempo atrás, eu não sei como é que está agora, mas é bem praticado, então o clube é bem tradicional aqui em Curitiba dentro desse esporte. Certo? Então hoje a gente conversou um pouquinho sobre o histórico, só uma pincelada sobre o histórico do punhobol. Nas nossas próximas aulas a gente vai conversar então sobre as regras e a dinâmica do jogo do punhobol, como efetivamente se joga esse esporte novo. Tranquilo, galera? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula.